Fala galera, meu nome é Roberta, você está no canal Português na Folha e hoje nós vamos conversar sobre a vírgula e as orações coordenadas. Fica comigo até o final porque esse vídeo está muito completo. Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de outras publicações como essa. Então, o que são as orações coordenadas? Ai meu Deus, orações coordenadas, orações subordinadas, tem um terror disso. Calma, fica calmo. Por quê? Porque aqui eu coloquei tudo de uma forma que você vai captar muito bem quais são os sentidos das frases, os sentidos das orações. E isso vai permitir com que você tenha um feeling, uma sensibilidade, uma percepção para que você possa pontuar o seu texto de uma forma correta. Então não se ligue muito se são classificadas assim ou assado, não importa. O que importa é você captar através dos exemplos como você vai utilizar a vírgula na sua redação. Então vamos lá. Estudou para a prova, fez o trabalho, realizou a apresentação. Aqui eu tenho 3 orações. A primeira, estudou para a prova, fez o trabalho, a segunda, e realizou a apresentação, a terceira. Essas orações, elas estão separadas por vírgula porque são orações coordenadas assindéticas. O que isso significa? Significa que são orações que possuem independência sintática. E o que é independência sintática? Elas têm o mesmo valor sintático. Por quê? Porque não há uma oração principal e uma oração que é subordinada a essa oração principal. Entendeu? Não há uma oração dependente e uma oração principal. Não. Elas têm todas elas um sentido completo. Tá bom? Então, esse caso aqui, de oração coordenada mais oração coordenada, é um caso obrigatório de vírgula. Lembra que eu disse que a vírgula, ela separa enumerações ou sequências? Isso eu falei no vídeo anterior. Se você não assistiu, vai lá dar uma olhada na playlist. Essas orações aqui, elas estão em sequência. Você não pode chegar e colocar estudou para a prova, fez o trabalho, realizou a apresentação, atropelando as informações sem separá-las por vírgula. Essa pausa é necessária para separar essas orações. Então aqui eu tenho 3 orações e estão coordenadas de forma assindética, ou seja, elas não são orações classificáveis, porque elas não introduzem uma ideia à primeira oração, tá? Elas são independentes, elas possuem um sentido completo, tá bom? Então, toda vez que no seu texto você se deparar com esse tipo de construção, oração coordenada mais oração coordenada, sentido completo mais um sentido completo, você vai sempre separar por vírgula, tá bom? Oração coordenada sindética aditiva. E aí, o que é a oração coordenada sindética? Quando você tem uma oração coordenada sindética, isso já me diz que essa oração ela vai ser introduzida por uma conjunção. E essa oração, ela vai apresentar um sentido à primeira oração, apesar dela também ser uma oração de sentido completo, tá? Aqui eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva. Por quê? Porque ela expressa uma ideia de adição a essa primeira oração aqui. Mas ambas têm um sentido completo. Então vamos lá. Estudou para a prova e apresentou o trabalho. Aqui eu tenho uma conjunção. Então, ela está introduzindo uma ideia de adição a essa primeira oração aqui. Estudou para a prova e apresentou o trabalho. Então, apesar delas terem um sentido completo, essa aqui ela tem um valor aditivo. Por isso que ela é uma oração coordenada aditiva. E aí, como ela tem um valor de adição, essa conjunção aqui, eu não coloco uma vírgula antes dela, porque não ocorre vírgula antes de conjunção aditiva, antes de um E aqui de adição, tá? E aí, se eu colocar uma outra conjunção ou uma outra locução conjuntiva, como é o caso aqui, eu coloquei uma locução conjuntiva, eu tenho estudou para a prova, mas também apresentou o trabalho. O mais é uma conjunção adversativa.
tá? Antes de conjunção adversativa, ocorre vírgula. Mas nesse caso aqui, como ele está junto com um também, aqui eu tenho uma locução conjuntiva, tá? E essa locução conjuntiva, ela tem um valor de adição, tem um valor aditivo. E aí, como é que eu sei que é uma locução conjuntiva e que é uma conjunção? Quando for uma palavra, ó, e, mais, aí eu tenho uma conjunção. Agora, quando eu tenho um conjunto de duas ou mais palavras com um valor de conjunção, aí é uma locução conjuntiva, tá? Então, aqui eu tenho uma locução conjuntiva com um valor aditivo. Como esse valor é aditivo e não ocorre vírgula antes de conjunção aditiva, eu não coloquei uma vírgula aqui. Eu poderia colocar, essa vírgula aqui é facultativa, tá? A vírgula antes do mais também é facultativa, mas nesse caso eu optei por não colocar, porque essa locução conjuntiva, ela tem um valor de adição. Então, estudou para a prova, mas também apresentou o trabalho. Nesse caso, eu poderia colocar vírgula ou não. Pega seu papel, sua caneta e anota as conjunções e locuções conjuntivas. Eu coloquei a listinha em todos os exemplos. E é muito importante que se conheça as conjunções e locuções conjuntivas, porque isso vai ajudar você a construir um texto coeso, um texto harmônico e fluido, para você organizar melhor as suas ideias, tá bom? Então, para você enriquecer a sua redação, isso faz toda a diferença. Uma observação: a vírgula e a conjunção e. Por que eu coloquei esse exemplo? Porque existe muita dúvida. Em alguns casos, a vírgula ela pode ocorrer antes do e, mesmo eu tendo falado que não ocorre vírgula antes do e. Ele estudou para a prova e foi quem apresentou o trabalho. Aqui, eu não coloquei uma vírgula antes desse e. Por quê? Nas duas orações, eu tenho o mesmo sujeito. Aqui eu tenho um pronome relativo, retomando o sujeito da oração anterior. Então, ele estudou para a prova e foi quem apresentou o trabalho. São os mesmos sujeitos nas duas orações. Aí embaixo, João estudou para a prova e o Pedro apresentou o trabalho. Aqui eu tenho sujeitos diferentes. João estudou para a prova e o Pedro, que é uma outra pessoa, apresentou o trabalho. Então, sujeitos diferentes, orações diferentes, essa vírgula aqui é facultativa. Por que eu coloco sempre a vírgula para separar as orações com sujeitos diferentes? Porque essa vírgula ela serve para evitar ambiguidades. Então, aqui embaixo, por exemplo, João fez o trabalho e os tópicos estão organizados de acordo com cada termo. Aqui eu tenho sujeito diferente e orações diferentes. Só que assim, se eu coloco aqui, João fez o trabalho e os tópicos, numa leitura mais assim rápida, sem atenção, eu posso entender que ele fez o trabalho e fez os tópicos. E não é isso que eu estou dizendo aqui. Aqui, o trabalho é o objeto desse verbo fez, é o complemento desse verbo. Os tópicos não é complemento desse verbo, ele não tem relação com esse verbo. Já é uma outra oração, já estou introduzindo uma outra ideia. Então, João fez o trabalho e os tópicos estão organizados de acordo com cada termo. Tá vendo que essa vírgula ela é importante sim para desfazer a ambiguidade, uma possível ambiguidade? Então, já sabe, sujeito diferente, orações diferentes, vírgula. Estudou muito e não passou na prova. Aqui, esse e, ele tem um valor adversativo. Da mesma maneira que lá no exemplo anterior, eu tinha o mais também, esse mais também tinha um valor de adição. Esse e aqui, ele não tem um valor de adição. Pelo contrário, ele tem um valor adversativo. E ele tendo um valor adversativo, que é o valor de mais, ele é precedido de vírgula. Então, quando esse e tiver um valor adversativo, a vírgula vai ocorrer antes dele. Eu poderia colocar aqui, estudou muito, mas não passou na prova. Eu não colocaria vírgula antes desse mais? Então, da mesma forma,
Se eu não coloquei o mais e eu coloquei o e, significa que esse e aqui tem esse valor. Se tem o mesmo valor de mais, vírgula. Coloca vírgula. Exemplo, lutou, trabalhou, esforçou-se e venceu. Aqui eu tenho um e igual a logo. Esse e aqui tem um valor conclusivo. Se ele tem um valor conclusivo, ele não está simplesmente adicionando um último elemento ao período, não. Ele está dizendo que logo venceu. Ele está concluindo. Por exemplo, vamos lá. Vai ficar mais claro com a leitura. Lutou, trabalhou, esforçou-se e venceu. Agora, se eu digo assim, lutou, trabalhou, esforçou-se e venceu, aí sim eu teria um valor de adição, mas não é o caso aqui. Aqui eu tenho um valor de conclusão. Se tem esse valor de conclusão, então a vírgula ocorre aqui antes dele. Outro exemplo. Ele lutou, e trabalhou, e se esforçou e venceu. Ele lutou, e trabalhou, e se esforçou e venceu. Tá? Essa construção, esse tipo de construção, pode ser separado por vírgula ou não. E esse e, ele também pode ser substituído pelo ou, pela conjunção ou pela conjunção nem. Então, nem trabalhou, nem, quer dizer, nem lutou, nem trabalhou, nem se esforçou, nem venceu, né? Ou lutou, ou trabalhou, ou se esforçou, ou venceu. Posso separar esses elementos tanto por vírgula quanto apenas pela conjunção. Oração coordenada sindética adversativa. Que são essas orações coordenadas sindéticas adversativas? A adversativa, ou seja, ela expressa, ela adiciona à primeira oração uma ideia adversa. Então aqui, fez a prova, mas não fez o trabalho. Ou seja, apesar de ele ter feito a prova, ele não fez o trabalho. É uma ideia adversa isso aqui. E aí, esse mais aqui, ele vai ser precedido sempre pela vírgula. Não vai ser necessário colocar uma vírgula depois desse mais, tá? E nem depois das outras conjunções também adversativas. Nós vamos ver nos próximos exemplos. Então aqui, fez a prova, não fez, no entanto, o trabalho. O que eu quis expressar com esse exemplo? Apesar do mais ele ter o mesmo significado, assim, o mesmo sentido das outras conjunções adversativas, como porém, contudo, todavia, entretanto, etc., o que diferencia essas conjunções, né, no entanto, entretanto, do mais, é que o mais ele não tem mobilidade dentro do período, tá bom? Então esse mais ele não pode ser, ele não se locomove, tá? Ele não é deslocado dentro do período, diferente das outras conjunções adversativas. Então aqui, fez a prova, eu poderia botar assim, no entanto, não fez o trabalho. E depois desse no entanto, também não haveria vírgula. Só que aí, no caso, eu quis deslocar essa conjunção. Então aqui, fez a prova, não fez, no entanto, o trabalho. Como eu desloquei, eu coloquei entre vírgulas. Aqui embaixo, fez o trabalho, mas se não fizer a prova, ficará reprovado. Esse mais não ocorre vírgula depois dele. Só que aqui nesse caso, eu tenho uma oração também deslocada, uma oração adverbial deslocada. Então, fez o trabalho, mas se não fizer a prova, ficará reprovado. Eu poderia dizer assim também. Fez o trabalho, mas ficará reprovado se não fizer a prova. E se ela tivesse depois, no final aqui, eu nem precisaria separá-la por vírgula, tá bom? Mas, nesse caso, como eu quis deslocar essa oração, tem uma oração intercalada aqui, ela está separando esse mais do resto da oração aqui. Então, como ela está separando, ela está no meio, ela está deslocada, somente por isso que eu coloquei a vírgula depois do mais, porque depois do mais não ocorre essa vírgula, tá bom? Oração coordenada sindética alternativa. E o que ela expressa? Ela expressa uma ideia de oposição entre dois fatos. Então, se um ocorrer, o outro não ocorre. Ou estuda para a prova, ou estuda para o trabalho. Então, aqui já sabe, esse tipo de estrutura sempre vai ser separado por vírgula. E aí as conjunções estão aqui embaixo.
Oração coordenada sintética conclusiva. Estudou bastante, portanto, passou no exame. Não há vírgula depois desse portanto, percebe? Mas se ele tivesse no começo de um período, essa vírgula seria facultativa, tá bom? Então aqui estudou bastante, vírgula, portanto passou no exame. Eu posso substituir esse portanto por todas essas conjunções aqui. Oração coordenada sintética explicativa. Estude para a prova porque estará difícil. Então ela exprime uma explicação, uma justificativa para o que se diz na primeira oração. Mas como orações coordenadas, as duas elas possuem um sentido completo. Só que essa oração aqui, a segunda oração, ela está adicionando uma ideia de justificativa à primeira oração. E por isso ela é separada por vírgula, porque essa vírgula antecede essa conjunção aqui coordenativa, que vai adicionar essa ideia. Então, por isso. Bom, fico por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta essa publicação para você ficar por dentro de mais conteúdos como esse. Tchau, tchau!